Olá, hoje eu vou ensinar uma receita deliciosa e que está na moda, o pão australiano. Bem, para quem não conhece, o pão australiano é aquele pão preto. É um pão delicioso, com um sabor marcante. Vocês vão ver que a receita é deliciosa. Bem, a primeira coisa, os ingredientes. Para isso, eu tenho 300 gramas de farinha de trigo comum, farinha de trigo que você compra em qualquer supermercado, 3 colheres de sopa de cacau em pó, você pode substituir pelo chocolate em pó, 5 gramas de fermento biológico instantâneo, que você pode substituir pelo fermento biológico fresco, que é aquele de tablete. Se for substituir, vou colocar 5 gramas, 15 gramas ou um tablete de fermento biológico fresco. 3 colheres de sopa de açúcar mascavo, 1 colher de sopa rasa de manteiga, 3 colheres de sopa de mel, uma pitada de sal, aproximadamente uma colherinha de café e aproximadamente 200 ml de água. Lembrando, água para essa receita é sempre água gelada. Bem, a primeira coisa, então, na farinha eu venho e vou misturar ao fermento. Então é só colocar o nosso fermento e eu vou misturar bastante. Agora eu vou acrescentar o cacau em pó, o açúcar mascavo. E agora a gente começa a colocar a água aos poucos. Normalmente eu acrescento 90% da totalidade da água. Deixo um pouquinho apenas para finalizar o ponto. Coloco o mel. Agora passo a trabalhar com as mãos. Compactei a massa. Agora eu venho com a manteiga e o sal. E continuo o processo de sova da massa. Então a massa toda compactada, ainda eu consigo sentir nas mãos que ela está precisando de umidade. Então vou acrescentar o restante da água. Continuo o processo de envolver esse líquido a massa. Coloco a massa na bancada e agora eu vou sovar essa massa até deixar ela bem lisa. Massa então totalmente sovada. Como é que ela fica? Bem lisa. Aqui a gente vai bolear, enrolar e vou dividir essa massa em 6 partes. Vou bolear essa massa, deixando ela bem redondinha e vou colocar ela em um tabuleiro untado. Esse tabuleiro está apenas com óleo. Bem, então massa no tabuleiro, agora eu vou cobrir com um pano e vou deixar fermentando por aproximadamente 30 a 35 minutos. Ou até eu ver que ele dobrou de volume para entrar para o forno. Bem, então para acompanhar nosso pão australiano, nada melhor do que um hambúrguer delicioso e fácil de fazer. Hoje eu vou mostrar um hambúrguer de fraldinha, que é uma receita deliciosa. Bem, como a gente está preparando 6 porções, eu preciso de aproximadamente meio quilo de fraldinha moída. Aqui eu tenho a peça da fraldinha, mas você pode substituir, tá, por qualquer carne de sua preferência. Eu optei pela fraldinha, primeiro, é uma carne extremamente saborosa e segundo, tem o que interessa muita gente, a gordurinha. E essa gordurinha é que vai dar a textura no meu hambúrguer. Ou da mesma forma, eu vou dar um pouco mais de sabor nele utilizando bacon. Então aqui eu tenho bacon fatiado que eu vou picar igual a carne. Para temperar eu tenho um dente de alho e meia pimenta dedo de moça picadinho. Lembrando que pimenta dedo de moça ela é muito forte se entrar a semente. Se você retirar a semente, ela só vai dar um leve sabor picante. Então fica a seu critério. Normalmente eu trabalho com a pimenta apenas sem semente. E para a gente finalizar, sal e pimenta. Vou acompanhar essa nossa receita com um alho porró, que ele vai ser puxado na manteiga com vodka. Então aqui eu tenho meio alho porró laminado, que a gente cortou ele em tiras, 1,5 colher de sopa de manteiga e aproximadamente 25 ml de vodka, que você pode substituir essa vodka por rum, conhaque, ou até mesmo você pode substituir, retirar essa vodka da sua receita. Primeira coisa, então, eu vou trabalhar com o hambúrguer. Para isso, eu vou, na faca,
picar essa carne até transformar ela numa carne moída, até ela chegar nessa textura. Olha como é que ela ficou. Eu venho então com a carne, o bacon picado. Então, da mesma forma que eu piquei a carne, eu vou picar o bacon. Mistura. Coloco agora a pimenta e o alho. Sal e um pouquinho de pimenta do reino. Misturo bem. Pressione com as mãos. Nossa massa já está pronta. O nosso pão já fermentou. Então olha como é que ele fica. Ele dobra de volume. Feito isso, agora eu vou levar então ele ao forno. Forno pré-aquecido, 180 graus, por aproximadamente 20 a 25 minutos. Agora a gente vai preparar o hambúrguer, montando ele corretamente. Bem, primeira coisa, eu vou vir e vou dividir a quantidade de carne. Aqui eu vou montar 3. Eu pego uma porção, pressiono, apertando ele muito bem. Agora, com a palma da mão, eu vou achatar e com o dedo polegar, eu vou pressionar, formando o hambúrguer. O correto é o quê? É eu ter uma carne grossa e comprida, aproximadamente do tamanho da palma da nossa mão. O hambúrguer, então, está já no ponto. Agora a gente vai grelhar. Para isso eu já tenho uma frigideira, onde eu já esquentei essa frigideira. Vou colocar um fiozinho de óleo. Venho com o hambúrguer. E é só colocá-lo. Enquanto ele está grelhando de um lado, a gente já vai preparar o refogado de alho porró. Então aqui, em outra frigideira, eu vou colocar a manteiga. Acrescento o alho poró. Tempero com sal e pimenta. O alho poró, então, já está no ponto, ele já está macio. Agora eu venho com a vodka, coloco e é só flambar até ela parar de pegar fogo. Desligou, está pronto. É só montar nosso sanduíche. Para isso, então, olha como eu falei, o pão como ele vai ficar depois de assado, é só cortá-lo ao meio. Bem, aqui agora um pouco de maionese picante. Coloca no fundo, espalha. Coloco tomate, alface. Aqui eu tenho picles. O nosso alho porró. Queijo, pode utilizar qualquer queijo de sua preferência. Aqui eu estou trabalhando com o cheddar. O hambúrguer. O bacon, que não pode faltar. Mais uma fatia de queijo. Um anel de cebola. Mais a maionese. Cobre com o pão e está pronto. Uma receita um pouco demorada, mas deliciosa. Agora vocês me dão licença, que esse aqui tem dono.